Bom, vamos terminar o tópico 5, nessa parte 3, falando de orbitais híbridos que envolve orbitais D. Então, esse tipo de situação vai ser necessária quando você tem moléculas onde você tem o átomo central com expansão do octeto. Então, eles vão ter que ocupar mais do que 8 elétrons e, portanto, usar apenas o subnível S e os 3p não vai ser suficiente, então nós vamos ter que expandir essa distribuição dos elétrons para os orbitais D. Bom, os arranjos de bipirâmide trigonal, ele necessita de uma hibridização sp3. Então, toda vez que o seu modelo de molécula for do tipo bipirâmide trigonal, a hibridação vai ser do tipo sp3d. Então, nós vamos considerar a molécula de PF5. Então, o fósforo, o átomo central dessa molécula, ele tem número atômico igual a 15, e a distribuição de elétrons dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, e no seu último nível de valência, onde tem os elétrons que vão formar a ligação química, termina em 3s2 e 3p3. Então o fósforo ele é capaz de formar 3 ligações porque ele tem 3 elétrons desemparelhados no seu estado fundamental. Notem que a partir do terceiro nível de energia pode existir o subnível 3D, ou seja, a partir do terceiro período da tabela periódica, os átomos podem ter o subnível 3D. No estado fundamental do fósforo, esse subnível 3D está vazio porque não tem elétrons lá, né? Então ele não existe a partir desse momento. Mas esse nível, o subnível 3D, ele está no mesmo nível de energia do 3s e do 3p. Então a diferença de energia entre eles é pequena, né? Então esse elétron que está no 3s2, ele pode sofrer uma excitação, ganhar um pouco de energia para passar para esse nível de energia do 3d. E aí você tem agora 5 elétrons emparelhados, então o fósforo poderia formar 5 ligações. E quando esses 5 elétrons se juntarem, né, para formar o híbrido, você vai ter a união de um orbital S, 3p e um D, originando então o híbrido sp3d, que é o que necessita aqui para você ter um arranjo de bipirâmide trigonal na molécula de PF5, correto? Então, toda vez que você tiver um arranjo de bipirâmide trigonal, a hibridização vai ser sp3d. Bom, nós também podemos ter uma hibridização sp3d2. Isso acontece quando você tem um arranjo octaédrico. E como exemplo, nós podemos indicar a molécula de SF6, que você deve fazer análise semelhante ao que foi feito por fósforo, distribuindo os elétrons nos orbitais, tendo uma excitação do elétrons para poder desemparelhar 6 elétrons, porque o enxofre, nesse caso, ele também vai ter uma expansão, né, do número de elétrons para poder fazer 6 ligações, né? Bom, então a gente tem que observar que o arranjo da teoria de repulsão de pares de elétrons no nível de valência, que nós estudamos no tópico 2, ele determina a hibridização que a molécula vai ter no seu átomo central. Então, resumindo, como que a gente vai analisar essa hibridação que ocorre na molécula? Bom, primeiro você vai ter que fazer o desenho da estrutura de Lewis para a molécula ou para o íon. Então nós já mostramos esse exemplo, a molécula de amônia. Você vai fazer o desenho da estrutura de Lewis. Você vai verificar que existem 4 domínios de elétrons, onde você tem 3 domínios de elétrons ligantes e um domínio de elétrons não ligantes, né? Esse par de elétrons não ligantes. Então, como você tem 4 domínios de elétrons, o arranjo ele tem que ser tetraédrico, tá certo? Se o arranjo é tetraédrico, você vai entender que a hibridação do nitrogênio nessa molécula de amônia, ela sempre vai ser sp3, né? Toda vez que o arranjo é tetraédrico, a hibridação é sp3.
Mas analisando a geometria da molécula, nós temos que analisar o número de pares de elétrons que estão formando a ligação e desconsiderar o par de elétrons não ligantes. Portanto, a geometria aqui, quando você tem um arranjo tetraédrico com número de domínios de elétrons 3 ligantes e um domínio de elétron não ligante, que ocorre aqui, essa geometria é piramidal. Então você deve determinar o arranjo usando o modelo RPENV, que nós estudamos no tópico 2, como está mostrado aqui. E aí você vai especificar os orbitais híbridos necessários para acomodar os pares de elétrons com base em seu arranjo geométrico, que nesse caso é a hibridização sp3. Então agora na tabela 9.4, nós podemos fazer agora um resumo das distribuições geométricas características dos conjuntos de orbitais híbridos. Então, se nós tivermos um conjunto de orbitais híbridos sp, o arranjo vai ser sempre linear, como foi mostrado para a molécula de BF2. Se nós tivermos um conjunto de orbitais híbridos sp2, o arranjo vai ser trigonal plano, como nós mostramos para a molécula de BF3. Caso nós tenhamos um conjunto de orbitais híbridos sp3, você vai ter sempre um arranjo tetraédrico, como nós mostramos para o metano, para a amônia, para água, tá certo? Lembrando que o metano, o arranjo é tetraédrico, todos aqui o arranjo são tetraédricos, mas no metano, como todos os domínios de elétrons são ligantes, ele também tem a geometria tetraédrica. No caso do NH3, ele vai ter um domínio de elétrons não ligantes, então a geometria vai ser piramidal. E no caso da água, você vai ter dois domínios de elétrons não ligantes, e por isso que a geometria vai ser angular, como nós mostramos em slides anteriores. Bom, e como nós estamos vendo nessa aula agora, nós estudamos que também nós podemos ter conjunto de orbitais híbridos expandidos utilizando o subnível D. Então, quando é sp3d, o arranjo vai ser bipiramidal trigonal, como nós explicamos para a molécula de PF5, e caso nós tenhamos um conjunto de orbitais híbridos sp3d2, o arranjo vai ser octaédrico, como nós explicamos para a molécula de SF6, correto? Então a gente termina esse tópico 5 falando sobre orbitais híbridos, e no próximo tópico nós vamos finalizar o capítulo falando sobre ligações múltiplas.